extremamente felizes quando nós encontramos também outras entidades, outros sindicatos que vão nessa mesma direção da formação. Nesse sentido é que, então, a soma de esforços da APP Sindicato, da ANDES Sindicato Nacional, contando com o apoio do Departamento do Setor de Educação aqui da Universidade Federal do Paraná e da Escola Sul de Formação, a Escola Sul da CUT, a qual recentemente a APP Sindicato se filiou e onde já estava a ANDES. Então, em nome da APP Sindicato, a gente deseja a todos os participantes e das demais entidades que promovem e apoiam o encontro, desejamos aí, então, as boas-vindas e que realmente esse encontro não acabe hoje, amanhã. Nós temos a preocupação de que ele realmente se multiplique. Para isso, estamos editando esse trabalho em vídeo e para que realmente mais gente possa participar desse momento privilegiado dentro da nossa formação. Primeiro ponto, então, no plano teórico e ético, importante de ser trabalhado, que é o primeiro subtítulo, o trabalho humano, é entender, de fato, do ponto de vista do desenvolvimento do ser humano, o que significa o trabalho. O próprio conceito de ser humano enquanto distinção do animal, da anta, da vaca, do boi, do cachorro, vai se definir pelo quê? Por ser o ser humano o único ser capaz de criar as suas próprias condições de existência. E é através da relação entre os demais seres humanos que o ser humano produz suas condições de vida e dilata a possibilidade da sua hominização, isto é, do seu desenvolvimento. Então, o trabalho, num primeiro sentido, o trabalho humano se confunde com o próprio ser humano. Se o ser humano não sai de si, transforma a natureza que lhes é externa, nele, em condições de subsistência, ele não subsiste. E nesse sentido é que os teóricos chamam o trabalho como produtor de satisfação de necessidades humanas. Produtor como valor de uso para os seres humanos. Esta perspectiva faz com que, então, nós entendamos o sentido mais profundo, por exemplo, quando Gramsci e Marx falam do trabalho como princípio educativo. O trabalho como princípio educativo não é um método escolar, como às vezes aparece na literatura. Não é apenas e sobretudo aprender fazendo, também como uma dimensão importante metodológica. O próprio conceito de praxis tem essa dimensão. A praxis é a resultante de uma ação refletida, ou de reflexão e ação. Mas o trabalho como princípio educativo, quando esses clássicos de uma visão socialista de sociedade nos apresentam, o sentido do trabalho como princípio educativo está radicado exatamente nessa compreensão do trabalho como valor de uso e do trabalho como necessidade imperativa do modo humano de existência. E qual é a ideia que está por trás disso? É que nenhum ser humano, pelo menos até hoje, nenhum ser humano pode subsistir sem extrair o seu existir da natureza, enfim, das condições que lhe são externas. Nós somos, em parte, água. Se falta água no organismo, nós desidratamos. Nós somos, em parte, cálcio, sódio, enfim, uma série de componentes. Agora, existe toda uma área da medicina. Eu fiz há um mês um exame do cabelo, e ontem eu soube o resultado antes de ir para cá, para ver quais são
os elementos, os chamados radicais livres, metais pesados que estão no organismo. E o que falta no organismo? É uma pena que não tenha trazido o gráfico, para ter uma visão material do que nós somos, uma composição de elementos da natureza. E quando esses elementos faltam, o organismo começa a ter determinadas características. É uma medicina preventiva que está se desenvolvendo e que, de fato, me parece que dá o sentido mais claro de como nós somos seres frágeis e como somos seres da natureza. E como a questão ecológica, por exemplo, é uma questão mais séria do que a gente imagina. Pois bem, então, o trabalho é princípio educativo, porque se todos dependem de transformar a natureza em meios úteis, primeiramente para reproduzir as necessidades humanas, é fundamental que todo este ser, desde a infância, desde os primeiros dias de vida, tenha uma socialização nesta verdade histórica, que o trabalho é um imperativo do ser humano, e que se alguém não trabalha, para ele existir tem que explorar outros. Ora, o que acontece então com o trabalho sob o capitalismo? É que ele deixa de ter a prioridade fundamental de valor de uso e ele passa a ser o trabalho como valor de troca. Sob a égide do quê? Da propriedade privada e do controle do trabalho de quem tem o controle dos meios e instrumentos de produção. Esta é uma determinação histórica que mostra a gravidade da crise do capitalismo e a sua consequência hoje do ponto de vista da exclusão social. Então, o trabalho como valor de troca significa que parte da humanidade, cada vez mais, para terem esse diálogo entre homem, natureza e outros homens para transformar bens úteis para o seu uso, é mediado pela vontade de outrem, de alguém que compra ou não compra a minha força de trabalho. Então, o trabalho como valor de troca, ele tem seu primeiro elemento de alienação aonde? Enquanto o surgimento da propriedade privada. Mas em seguida, existe um outro nível de alienação, é de que há um estranhamento, isto é, o produto do trabalho de quem o produz não lhe pertence. Aí nós vamos poder ver coisas do tipo seguinte, de quem produz o carro não necessariamente tem acesso ao carro. Então, a dramaticidade, primeiramente, do trabalho na crise do capitalismo global desse século, é de que há um crescimento brutal, vertiginoso, daqueles que são excluídos até hoje do trabalho alienado. Os subempregados, os trabalhadores precários ou, tout court, os desempregados. Por exemplo, no Brasil nós temos índices muito mascarados do que seja o desemprego real, porque você tem muito subemprego, você tem trabalho precário, etc. Mas no mundo todo há um crescimento brutal do desemprego absoluto. Então, a tecnologia é obra do ser humano, e enquanto tal, é uma forma do ser humano estender os seus sentidos e as suas capacidades. Este microfone no qual eu falo, ele estende a minha voz. Esta imagem que está nos gravando, retém a nossa imagem para democratizá-la e retém a nossa voz. Num outro estágio de tecnologia, que não houvesse o gravador e a possibilidade da gravação, este momento seria perdido nele mesmo. Ele dependeria da nossa capacidade de escrever e da nossa capacidade de reter na memória. Ora, hoje nós temos uma extensão,
uma capacidade de potencializar isso. Então, a tecnologia, ela é, sobretudo, um desenvolvimento dos vários sentidos e membros humanos. O cavalo já é não é uma invenção tecnológica, mas é uma apropriação de um meio mais veloz de andar. O carro, o avião, enfim, são todos elementos, os instrumentos de trabalho. Cada vez mais o homem suja menos a mão, e a ferramenta é uma ferramenta que estende a força, estende a capacidade humana e etc. Então, a tecnologia também, ela pode ter uma perspectiva de valor de uso, ou ela pode entrar numa perspectiva de valor de troca. E, lastimavelmente, o avanço científico e tecnológico, ele não é propriedade do trabalho e do trabalhador, é propriedade privada de quem detém o capital. Então, as forças produtivas, enquanto ciência e técnica, são propriedade, são monopólio privado. E isto determina uma coisa perversa. Em que consiste, então, a crise do capitalismo global? E como ela impacta sobre o trabalho humano e sobre a tecnologia? Esta é, na verdade, a questão que nos ocupa mais neste debate. Eu, primeiramente, gostaria de dizer que, como bem define Gramsci, que a crise é aquele momento em que o velho não morreu, não desapareceu, e o novo ainda não pode ser hegemônico, não pode ser, digamos, o dominante. E Gramsci chama a atenção que, normalmente, nestes momentos, nestes interregnum, podem surgir comportamentos mórbidos. E a primeira questão que eu queria colocar é que o capitalismo é, sobretudo, hoje, mórbido. Ele sempre foi mórbido, ele sempre foi violento, porque ele sempre foi excludente, porque ele sempre expropriou vida. Mas na crise deste final de século, talvez nunca tenhamos assistido tanta barbárie, tanta exclusão, tanta violência, no momento que a humanidade poderia socializar tanto avanço científico, tanto avanço tecnológico, tanto menos fome no mundo e tanto menos sofrimento. Um primeiro dado é que falar em sociedade capitalista é falar em crises cíclicas. Por quê? Porque há sempre a possibilidade de crise dentro da própria forma do capitalismo explorar. Em que consiste isto? Como é que surge a riqueza? Como é que surge o lucro? O lucro surge da capacidade de quem tem meios e instrumentos de produção explorar trabalho alheio embutido em mercadorias. Por exemplo, quem produzia essas garrafas, as garrafas não pertencem a ele. Aqui existem horas de trabalho social explorado. Agora, entre a produção da garrafa e a comercialização da garrafa, existe a possibilidade do quê? Existe a possibilidade disso aqui encalhar. Isto é, existe a possibilidade do dono dessa empresa que produz garrafas não poder vender a mercadoria dele. E se ele não vende, está instalada a crise. Ou seja, ele não realiza o valor, ele não embolsa o trabalho explorado. E, nesse sentido, o primeiro dado fundamental, o capitalismo sempre entra em crise, não por falta de, mas entra em crise por excesso de. O que faz o capitalismo entrar em crise é a superprodução de, é a falta, é a concorrência entre capitais que faz com que sobre mercadorias e as pessoas começam a brigar para ver quem tem direito de colocá-las. A crise de 29 foi o quê? Uma crise em que houve uma incapacidade brutal das sociedades, primeiro, de gerar pessoas com capacidade de consumo,
uma crise de desemprego brutal, e uma crise de consumo brutal, e uma crise de superprodução que gerava um desequilíbrio no planeta. Foi nesse momento, então, que o capitalismo teve como saída incorporar certos elementos das próprias teses socialistas, qual seja a planificação. Keynes dizia que era fundamental empregar as pessoas, nem que fosse para quê? Para abrir e fechar buracos. Então, como o capitalismo, os capitalistas isolados, um concorre com o outro, e nesse processo um vai subsumindo o outro, vai acumulando e vai concentrando o capital e vai excluindo, este processo pode colocar o sistema em doença fatal, em crise. Vai haver tanta gente que não é capitalista que isto aqui se torna fraco. Então, o Estado keynesiano, o que é? É, primeiro, o Estado se tornar ele próprio produtor. Então, o que o Estado vai fazer? Vai ele dizer, em certos setores estratégicos, a produção vai ser pública. Energia, monopólio do Estado, petróleo, monopólio do Estado, etc. Para quê? Porque o Estado tem a capacidade de recolher fundo público e, mais que isso, com isso ele pode concorrer em setores estratégicos. A energia é importante para todo mundo, para o pequeno, para o médio, para o grande, o combustível é importante. Foi por isto, quer dizer, a publicização de empresas e o capital se tornar ele, o Estado se tornar ele mesmo o capitalista, foi uma estratégia do capitalismo para resolver a crise dos anos 30. E vocês aí podem ver na literatura que se construiu na Europa especialmente, e em alguns países, outros, o chamado Estado de Bem-Estar Social, Estado Previdenciário, Estado que se chamou também de regulação fordista. Ford foi um dos grandes industriais americanos que defendia a tese o seguinte: para o capitalismo ser dinâmico, é preciso que os trabalhadores possam consumir o que eles produzem. E aí nós tivemos 50, 60 anos de grande comunicação, de grande expansão de produção de massa e consumo de massa. Então, do ponto de vista econômico, em que consiste? Em que consiste a crise? Que este capitalismo, que para poder sobreviver, se transformou até no capitalismo central em social-democracia, que significa direitos sociais adquiridos, mínimos, saúde, educação, transporte, locomoção, enfim, esses ganhos de produtividade, estabilidade de emprego, direito ao emprego pleno ou salário-desemprego, que é o que fez o Estado de Bem-Estar Social. E que incorpora, como diz Eric Hobsbawm, em vários textos, mas num texto, num livro chamado Depois da Queda, organizado por Robin Blackburn, Hobsbawm diz que o capitalismo de 30 até os anos 70 incorporou muitas das teses do socialismo e do comunismo, e que era a forma de ele sobreviver. Ora, hoje a crise é exatamente a crise desse capitalismo, e o Pablo à tarde vai falar da questão do neoliberalismo, e nós vamos ver que o neoliberalismo é exatamente uma saída a essa crise, uma das alternativas à saída da crise, e que implica exatamente questionar isto que foi solução para o capitalismo do ponto de vista econômico, ideológico e político durante 50 anos. Ou seja, a crise está no fato de que este padrão de bem-estar oferecido pelo capitalismo dos regimes sociais-democratas e do Estado previdenciário implodiu com a forma do capitalismo acumular. Porque o capitalismo dos anos 30 até 60, 70, o que era? Era um capitalismo centrado nas nações, os estados nacionais fortes, que tinham eles uma história de acúmulo que permitia dar esses benefícios.
e até que vinha da exploração do colonialismo ou da dependência de outros países. Então, este capital acumulado permitia ao quê? Dinamizar o desenvolvimento econômico desses países e dar esses benefícios sociais, ganhos sociais, etc. Mas nas bordas das nações foi se desenvolvendo um capitalismo sem alma e sem pátria, que é o capitalismo transnacional. Noam Chomsky nos fala dos novos senhores do mundo: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, OTAN, OIT, são os organismos que governam um poder do mundo. Então, o capitalismo, por suas próprias virtudes, ou por suas próprias contradições, foi implodindo aquilo que foi solução durante 50 anos. Quem quiser aprofundar essa discussão, há um livro do Eric Hobsbawm chamando Nações e Nacionalismos desde 1760. É um livro que foi traduzido aqui no Brasil na década fim da década de 80. Então, a crise do ponto de vista econômico é o quê? É que aquilo que foi solução nos anos 30 a 60 se torna hoje problema, porque nenhum Estado nacional tem como competir com o capitalismo internacional. Vou dar só 2 exemplos insuspeitos. Delfim Neto diz o seguinte, que o capital financeiro é como uma nuvem, que é o capital transnacional. Ele desce num país quando quer e sai quando quer. Nós vivemos essa semana uma crise do banco econômico, onde mostrou quem governa esse país, onde se mostrou claramente quem governa esse país. Até que, enfim, a imprensa mostrou quem governa, as forças, não é Antônio Carlos Magalhães, as forças que representa essa figura abjeta, para dizer um termo um pouco suave. Pois bem, sim, tem uma história terrível, essas oligarquias têm uma história terrível atrás do sofrimento e da violência sobre a sociedade brasileira e as classes populares sobretudo. Pois bem, o fato do banco econômico falir dá uma desconfiança em cadeia. Até ontem, você pegava um folheto, ele era o 8º banco. O que significa? É só meia dúzia de grandes acionistas tirarem, porque estão achando que está mal administrado, que o banco só sobra. Mas um exemplo mais categórico disso é o que aconteceu com o México. Em 48 horas, o dinheiro do México, o que valia $1, valia 7 centavos de $1. Então, o sistema capitalista, ao contrário do que se pensa também, ele tem uma fragilidade brutal. Quer dizer, e nesse sentido é uma espécie de fagocitose. O capitalismo necessita, é como um câncer que necessita de organismo para se expandir. E quando o organismo está ficando pouco, ele entra em crise. É esta crise do ponto de vista do capitalismo. Agora, do ponto de vista ideológico, em que consiste a crise? Consiste em dizer que esta crise é igual às outras, que é uma crise conjuntural e que a saída será o quê? Será a volta àquilo que foi abandonado. O neoliberalismo não é outra coisa, neoliberal. É voltar à ideia de que temos que acabar com o Estado, temos que acabar, então voltar ao Estado pequeno, temos que acabar com os direitos sociais, porque dizia Hayek em 1940, a democracia e a igualdade levam à servidão. A liberdade do mercado leva à prosperidade. Ora, a essência, a Bíblia do neoliberalismo é o livro do Hayek, que se chama, Caminho da Servidão, e onde ele defende exatamente esta tese. Então, uma das alternativas em que a ideologia faculta é dizer, a saída é voltar à lei do mercado. Então, o mercado é que regula o conjunto das relações sociais. Vejam, então o que está acontecendo? Aquilo que foi desmercantilizado, isto é, que não era mercadoria, saúde, educação, os estados de bem-estar social sempre investiram como espaço público.
Tanto que a Europa tem escola pública há mais de um século. Nós, como diz Galeano, tivemos sempre um estado de mal-estar social. E a origem estão nessas oligarquias. O Congresso Nacional, que está aí contra a LDB, é um congresso ainda oligárquico. É o coronel Magalhães, é o coronel X, Y, Z, que estão manobrando ainda numa sociedade que sequer entrou no capitalismo, nas regras do capitalismo, como pregam, digamos, abstratamente. Então, a crise ideológica nos faz a ideologia no sentido de falseamento aqui. Falseia a gravidade da crise e falseia a solução. Agora, a crise, do meu ponto de vista, mais perversa do capitalismo deste final de século é a crise ético-política, que é a legitimação da violência, a naturalização da exclusão. Voltamos a uma espécie de malthusianismo, dizendo que é preciso não estimular aos homens que pensam ser de bem a fazerem campanhas contra as epidemias, mas é preciso estimular a natureza que ela deixe só sobreviver os mais aptos. A legitimação da exclusão e a legitimação da violência, ela tem exemplos extremamente cruciais. Eu vou dar 3. Começar um muito perto de nós. Um médico em Passo Fundo, chefe de clínica, optava e decidia entre quem devia ou não morrer, porque dizia, eram poucos aparelhos e ele tinha que decidir quem é que tinha mais chance à vida. Do ponto de vista estritamente técnico, tem 5 aparelhos, esse médico, eu vi defesas inflamadas, ele tinha a obrigação de defender um ponto de vista de quem tivesse mais chance. Do ponto de vista técnico, agora do ponto de vista moral e ético e humano, esta é uma barbárie. Esse médico deveria sair aos berros e a sua categoria dizer: quem disse que esta sociedade só pode ter 5 aparelhos para salvar pessoas? Quem disse que o fundo público desta sociedade, que é empregado em furar, abrir buraco, pontilhões, etc., etc., erguer bancos centrais, todos de vidro transparente, etc., quem disse que essa sociedade só tem 5 aparelhos porque falta recursos? Quando você vê sociedades que têm menos poder econômico, que são colocadas como modelo de saúde porque tem um critério humano como princípio. Por exemplo, Cuba, que é uma sociedade falida economicamente e que está estrangulada do ponto de vista do projeto socialista, não se faz socialismo só numa ilha, e resiste bravamente, é modelo de saúde e de educação para o mundo. Não entra nem perto do ranking do ponto de vista do PIB do Brasil, Cuba. É porque falta recursos aqui que existe saúde e educação solta ao seu destino? Não. Mas, de todo modo, aquela atitude do médico é a incorporação de quê? De naturalizar uma coisa que é histórica, que é uma decisão de relações sociais que faz com que exista dinheiro para uma coisa e não exista dinheiro para outra. O outro exemplo claro, saiu há pouco tempo um relatório do Banco Mundial sobre poluição. E tinha o seguinte análise, de um analista, escrita para o mundo ler, em várias línguas, inglês, francês, espanhol e traduzido em português nos relatórios do Banco Mundial. Fez-se um cálculo em que se examinava qual era o custo de uma morte de um jovem num país do centro do capitalismo e o que custava uma vida num país tipo Brasil, tipo África, tipo América Central. E a conclusão desse cara era a seguinte, que um alemão, por exemplo, se morresse aos 25 anos, tinha custado àquela sociedade $6.000. E se um peruano morresse, teria custado à humanidade $1.000.
A conclusão dele era problema da poluição, né? Morte por poluição. A conclusão olímpica é que o mundo industrializado devia mandar seus detritos para o mundo onde o custo humano de vida, cada vida é menor. Está ali, então, uma análise fria, absolutamente fria, de um técnico do Banco Mundial. Eu quero mostrar que a crise mais brutal do capitalismo desse final de século é a crise que nos coloca novamente no dilema barbárie ou socialismo. E nesse sentido, uma perspectiva socialista não é uma perspectiva ideológica, é sobretudo, fundamentalmente, uma perspectiva moral e ética, uma perspectiva humana e ética. E estas alternativas que se colocam hoje em jogo, evidentemente que nós temos problemas sérios aqui, porque historicamente o socialismo teve problemas terríveis, e o colapso do socialismo real é uma taxinha no sapato brutal, que faz com que o Fukuyama escreva um livro, O Fim da História, para dizer que, afinal de contas, o socialismo tinha dado errado e se provou definitivamente que a única forma de relações sociais é o capitalismo. Esquece Fukuyama que o capitalismo, só para se tornar de sociedade que se desenvolvia nos interstícios das sociedades medieval e antiga, demorou 5 séculos. Então, 70 anos de experiências problemáticas não significa um argumento na história para dizer que toda e qualquer forma de sociedade democrática, socialista, seja inviável. É evidente que hoje nós temos convicções que não se faz socialismo sem democracia, não se faz socialismo impondo de cima para baixo, não se faz socialismo com tanques, a coisa é mais complexa, é mais demorada, e de certa forma nós podemos dizer, nós estamos construindo o socialismo. É uma grande ingenuidade pensar que os modos de produção são puros. Eu acabo de dizer que demorou 6, 7 séculos o capitalismo se constituir. As lutas que a Andes faz, que os sindicatos democráticos fazem, que os partidos democráticos fazem, são lutas que, na verdade, estão abrindo nos interstícios desta sociedade as condições objetivas para essas formas democráticas se tornarem dominantes no passo seguinte. Não fosse isso, nós não teríamos perspectiva histórica e a nossa luta seria vã. Qual a alternativa? Quais os caminhos? O que é ampliada, como diz o Chico de Oliveira,